Olá pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo é um pouco para esclarecer algumas dúvidas que as pessoas têm, assim, para quem não entende, tá, de processo de imigração e quer entender o que que é isso, o que que é residência permanente, como faz para começar, é mais para quem é bem iniciante nesse assunto, tá? Então é assim, se você quer sair do Brasil, você tem essa vontade de sair do Brasil e você quer morar permanentemente em outro país. Existem algumas formas de você fazer isso de forma legal, claro, e sem ser, por exemplo, casando com uma pessoa nascida nesse país, ou sem ser dessas formas. É uma forma assim que é para profissionais, por exemplo, que querem ir para esse país para trabalhar e ficar a vida toda e formar uma família. Alguns países têm esses programas de imigração que você consegue imigrar por pontos. Então, o Canadá tem, a Austrália tem, a Nova Zelândia tem. Alguns outros países têm processo de imigração, mas é mais assim, se você conseguiu um trabalho já, uma empresa te deu um trabalho, te deu um visto de trabalho, aí você está morando um certo período de tempo lá, de anos, aí você pode se tornar um residente permanente. E os países da Europa, por exemplo, são assim, Portugal, Inglaterra, mas aí você primeiro teria que conseguir uma empresa que te sponsorasse, que te patrocinasse aí para lá. Tirando esses jeitos de estudo, de casar ou então de trabalho, tem uns programas de migração que você pode fazer o processo estando no Brasil ainda e indo para lá diretamente com visto permanente. E aí, esses países que eu falei tem, são os mais famosos, acho que são os únicos, talvez, né? Posso estar errada, que são Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Todos eles têm um sistema bem parecido que você consegue pontos através das suas de qualidades, qualificações que você tem. Então, assim, a sua idade conta ponto. A sua profissão, eles têm uma lista de profissões que esses países estão precisando, então sua profissão tem que estar nessa lista. Aí você ganha pontos porque você está nessa lista, você tem experiência nessa área, então a quantidade de anos te dá pontos, quantidade de estudo que você tem te dá pontos e o seu nível de inglês te dá pontos também. No caso da Nova Zelândia, se você tem um marido ou esposa que também é numa área que eles estão precisando e também fala inglês no mesmo nível que você, que é o aplicante principal, também ganha pontos. Enfim, você faz uma simulação de quantos pontos você tem baseado nos sites desses países que tem todas essas informações que eu tô te falando, e aí você manda para eles uma expressão de interesse, fala assim, olha, eu tenho os pontos que vocês precisam, assim, na Austrália tem uma quantidade, são 60, na Nova Zelândia são 140, 160, mas assim, é só a contagem que é diferente, mas basicamente é a mesma coisa que eles consideram, tá? E aí você faz essa expressão de interesse, o país te convida a aplicar, então ele te seleciona, faz uma triagem, te seleciona, te pede documentos e aí você vai precisar traduzir todos os seus documentos, diplomas, cartas de recomendação das empresas, certidão de nascimento, de casamento, você vai precisar traduzir tudo para a língua do país, né, em inglês no caso, e é uma tradução que é oficial, então é cara. Aí depois disso você vai fazer exames médicos, porque dependendo se você tiver algum problema de saúde grave, eles não vão te aceitar. Então você faz exame de sangue, de urina, de HIV, de tudo mais, assim. Tira também atestado de antecedentes criminais, você não pode nunca ter cometido nenhum crime em nenhum país que você morou. Faz isso também. Aí depois você vai pegar toda essa documentação traduzida, seus diplomas, tudo que comprova a quantidade de pontos que você falou que você tinha lá naquela primeira expressão de interesse que você fez, manda para o país. E aí aí entra o processo de imigração que eles vão analisar e eles vão te dar o visto de residência permanente. Então, nesse visto, você pode residir permanentemente, trabalhar, casar, estudar. Você tem todos os direitos de uma pessoa nascida nesse país, com exceção de votar, alguma coisa assim, que acho que é só votar que você não tem direito como residente permanente, e aí você mora nesse país permanentemente, e se você quiser se tornar cidadão, assim, como se você tivesse nascido com todos os direitos, inclusive de votar e tudo mais, aí você tira o passaporte desse país numa quantidade de anos, que pode ser 4, 3, 5 anos, depende do país que você for. Então, isso é uma residência permanente, isso é um processo de imigração.
E isso custa dinheiro, muito, e tempo. Assim, para dar um exemplo para vocês, todas as traduções de documentos custam dinheiro. O exame médico custa, às vezes, $700, $1.000 por pessoa. E a aplicação tem uma taxa também, que dependendo da quantidade de gente que você colocar no seu visto, esposa e filhos, você paga por essas pessoas. Então, pode ser 3.000, 4.000, 5, 6.000 dólares, tá? Então, esse processo de imigração, tanto na Austrália, quanto na Nova Zelândia, quanto no Canadá, custam bastante dinheiro, é um investimento, mas é uma coisa que você vai fazendo aos poucos, se você tem esse sonho de morar num país permanentemente, você conseguir viver para sempre, sem precisar pagar escola para se manter nesse país como estudante, ou sem você precisar de um trabalho assim que te patrocine aí para esse país de primeira, tá? Então, isso é um processo de imigração. Eu tô explicando assim mais para quem é iniciante, como eu falei, e não sabe do que se trata e quer sair do Brasil e quer morar fora. Isso é um processo de imigração, bem resumidamente. Então, você escolhe primeiro o país que você quer ir. Aí, no site da imigração desse país, você tem as informações. A Nova Zelândia, por exemplo, é possível você aplicar por você mesmo, sozinho, você entrar nesse processo sozinho, mas na Austrália, que eu sei, você precisa de um advogado, né, para te indicar, porque não é indicado você fazer isso por conta própria. E no Canadá também é bom você ter um agente que faça isso para você, um advogado, para que você consiga fazer todo o processo de forma correta, tá? Bom, é isso, só explicando mais ou menos o que aconteceu com a gente. Então, assim, todo o nosso processo da Nova Zelândia durou mais de 2 anos, desde conseguir a documentação até finalmente conseguir o visto. E, e é isso. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aí nos comentários. Se der para eu responder para vocês, eu respondo. Mas como eu falei já no vídeo anterior que a gente fez, eu não posso dar nenhum conselho, analisar nenhum caso, nada disso, porque é contra a lei da imigração você fazer isso. Você tem que contratar uma pessoa credenciada para que tire suas dúvidas, tá bom? Ou você pode olhar nos sites, como eu falei, do país que você escolher para que você tire suas dúvidas você mesmo. É isso. Abraço. Tchau.